Olá! Então vamos começar aqui esta aula de como realizar análise de discurso para você fazer uma pesquisa, né? Fazer uma pesquisa, você está fazendo uma pesquisa, você tem um questionário, você fez perguntas abertas. Os professores meditadores laicos que trabalham com as suas pesquisas sob minha orientação são orientados sempre a fazer perguntas abertas. Porque a nossa pesquisa é uma pesquisa social, sempre dentro da metodologia da pesquisa participante, aonde o professor aplica a técnica da meditação laica educacional em sala de aula e faz uma pesquisa para ver se realmente existe mudança de comportamento, de percepção, de entendimento, se existe algum benefício para os alunos na prática da meditação. E como a prática da meditação é uma prática de silêncio, então nós fazemos os questionários antes e depois de algumas práticas, no mínimo 8, nós aplicamos o mesmo questionário depois para saber se o aluno relata algum benefício. Então as perguntas têm que ser abertas para que o aluno se sinta à vontade para relatar se ele percebeu alguma diferença após algumas aulas em que ele praticou meditação ou não. Nós entendemos que se você coloca perguntas fechadas, múltipla escolha, você induz, né, o sujeito da pesquisa a se enquadrar em alguma resposta que você já previamente elaborou para ele. Então, nós fazemos perguntas abertas. Como é que eu faço para criar categorias, né, para poder quantificar as respostas? Então, é muito simples. Então, a aula de hoje é para isso. Então, para isso, eu trouxe um exemplo de um questionário semi-estruturado, elaborado para uma turma que ia passar pela meditação laica educacional. Então, eu tenho esse questionário aqui, por exemplo, né? Esse questionário, ele mostra aqui a pergunta: você já meditou antes? Aí a resposta sim. Aqui vai ser muito fácil. Aqui eu tenho nesse primeiro questionário sim, aqui não. Então basta você quantificar quantas vezes apareceu o sim. Por exemplo, vamos supor que essa turma tenha 12 alunos. Você vai contar quantos sims, quantos nãos e pronto, já está resolvida a questão. Agora, quando você tem uma resposta de uma pergunta aberta como essa daqui, o que você acha que é meditar? Aí o aluno responde: é se desligar do mundo e de todos os materiais. Entrar num momento particular de autoconhecimento. Como que você vai quantificar essa resposta? Bem, primeiro, você vai procurar os verbos significativos, né? Porque se você está perguntando o que é que você acha, ele responde com o verbo é significativo de uma resposta. Então, desligar, né? É se desligar do mundo e de outros materiais. Aqui tem uma outra expressão também interessante, é entrar num momento particular de autoconhecimento, né? Entrar num momento. Então, você separa essas afirmações. Aqui do lado, por exemplo, olha, ficar em paz é uma resposta que pode ser quantificada. Ficar em paz com o mundo e consigo mesmo. Consigo mesmo também é significativo, porque ele está dizendo que ele pensa que é alguma coisa que tem a ver com ele. Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui é o exemplo de como você separa, né, a expressão que você achou significativa. O que você acha que é meditar? Este foi mais conciso. Relaxar, concentrar. 2 verbos, duas grandes possibilidades de categoria. Relaxar e concentrar. Então, você separa. Olha aqui. Outro questionário com uma resposta parecida com aquele do primeiro. O que você acha que é meditar? É se desligar do mundo material. Então, desligar apareceu novamente. Então, mais uma vez, você
Separa essa expressão. Aqui temos outras respostas. Vamos ver. Ficar em paz consigo mesmo. Isso também já apareceu. Então, você lá, em paz consigo mesmo. Relaxar. A mente e o coração. A mente e o coração são objetos que ele cita. Então, neste momento, eu não vou associar ao verbo relaxar. Eu vou ficar só com o verbo. Aqui do lado, o que você acha que é meditar? Desligar. Terceira vez que aparece desligar. Está definida uma categoria. Percebe como é? Desligar do mundo e concentrar em si mesmo. Então, já vão aparecendo aí. Percebe como vão aparecendo as categorias? Na medida em que você vai separando palavras significativas, principalmente verbos, né? Você vai separando e você vê que ele se repete, então eu tenho uma categoria. Aqui no nosso exemplo, desligar já é uma categoria. Concentrar já apareceu 2 vezes, né? Em si mesmo, entrar em contato consigo mesmo. Então, na medida em que eu vejo que o consigo mesmo, entrar em contato consigo mesmo aparece, eu posso analisar também se vai valer a pena criar uma categoria, entrar em contato consigo mesmo, né? Por conta das vezes que essa resposta vai aparecer. Depois que você selecionou as respostas questionário por questionário, você vai agrupar as respostas, todas as respostas para uma questão. Então, vai ficar mais ou menos assim, olha. Deixa eu apresentar essa tela para vocês. Vai ficar mais ou menos assim. Você tem lá a primeira pergunta. Esse foi o resultado de um ano que eu fiz a meditação laica com todos as 7ª séries da manhã do Colégio Pedro II, Campus Humaitá. Nós fizemos um projeto que reunia um pouco antes de terminar o recreio, a 701, 703, 705, e reuníamos no auditório para meditar. É até interessante comentar que este projeto não teve um resultado tão poderoso quanto pode ter a aplicação da meditação laica em sala de aula pelo professor da turma. Porque quando você usa a meditação laica dentro de sala de aula com o próprio professor daquela turma, você você corrige aquela relação professor-aluno. Quando nós reunimos todos os 7º anos no auditório para meditar comigo, eu não era professora de todas as turmas. Então, eles tinham como uma atividade extra classe ir para meditação, um pouco antes de começar a aula, logo depois do recreio. Então, deu resultado? Deu, mas não foi tão poderoso quanto é o resultado quando o professor da turma aplica a meditação laica educacional. Bem, mas voltemos aqui então. Olha, primeira pergunta, o que você acha que é meditar? Eu tinha nessa turma, olha lá, 24 alunos. Então, eu tinha 24 respostas. Aí eu copiei as respostas e destaquei as palavras que se repetiam, olha. Legal, legal, palavras que dão significado como resposta à minha pergunta, né? Então, por exemplo, o que você acha que é meditar? Eu não vou separar uma resposta que não dá significado à minha pergunta. Por exemplo, nessa questão, praticar certos exercícios que nos façam relaxar. Praticar certos exercícios não é uma expressão que dê significado à minha pergunta, o que você acha que é meditar. Mas, no final da frase, praticar certos exercícios que nos façam relaxar é uma resposta que dá significado à minha pergunta e que foi expressa pelo aluno. Então, relaxar entra no meu destaque. Então, você veja lá, olha, legal, legal, relaxar,
deixar o corpo calmo. Calmo eu coloquei da mesma cor de relaxar, porque calmo e relaxar entra na mesma categoria, percebe? Então, olha, relaxar, o que tem a mesma cor vai entrar na mesma categoria. Aqui, silêncio, eu acho que meditar é um momento de silêncio para encontrar a paz interior. Achar a tranquilidade. Tranquilidade e paz interior são semelhantes. Então, eles criam uma mesma categoria. Relaxar se repete várias vezes, acalmar também, né? Eu tenho aqui, olha, que faz bem apareceu uma vez. É uma expressão importante, né? Aqui eu tenho, olha, relaxar, acalmar, algo importante e que faz bem. Faz bem é um elogio, né? E que eu coloquei na mesma categoria do bem legal, porque é alguma coisa que faz ele se sentir bem, coloca ele numa situação bem legal. Depois, calmo, relaxado, e eu tenho um concentrar. Concentrar é um verbo importante, também significativo, que eu não posso combinar nem com relaxar, nem com bem legal. É bem diferente. Então, depois que eu destaco essas categorias e coloco nas cores parecidas, aí eu já tenho as minhas categorias formadas. Não sei é uma categoria para essa pergunta, né? Então eu tenho aqui, olha, não sei, eu não coloquei cor nenhuma, mas eu criei essa categoria aqui embaixo. Olha aqui, onde está roxo ou lilás, eu tenho não sei, apareceu 3 vezes. Relaxar apareceu 18 vezes. Lembra que eu também coloquei? Lembra que eu também coloquei calmo e relaxar na mesma categoria. Então, não explicitei ali, mas está incluído relaxar, ficar mais calmo na mesma categoria, que apareceu 18 vezes. Legal, bem legal, faz bem, foram 5 vezes. Silêncio, paz interior, tranquilidade, apareceu 3 vezes. E concentrar apareceu 2 vezes. Então, eu já tenho aí as categorias criadas com a análise do discurso da resposta dessa primeira pergunta que eu fiz no meu questionário. Agora vamos aprender como criar um gráfico com essas respostas no próprio Word. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para a tela e fazer essa operação com vocês. Vou passar para editar documento. Eu tenho aqui um documento. Então, aqui embaixo, olha, assim que termina a análise do discurso dessa minha questão, eu vou clicar aqui, olha, inserir. E aí eu tenho as opções Smart Chart, gráfico. Eu vou clicar em inserir gráfico. Então, tá aqui, gráfico. Eu tenho vários gráficos. Eu tenho colunas, eu tenho linhas, eu tenho pizza, né? Aquela pizza. Eu tenho área. Eu tenho um que eu gosto muito, que é o radar. Eu gosto muito desse radar. Eu vou usar o radar porque o radar é menos comum e já vai ensinar vocês a fazer um gráfico. A dinâmica, o processo, o procedimento de se construir o gráfico é o mesmo para o radar do que seria para a coluna, tá? Eu vou usar o radar porque ele é diferente, já aproveita e você aprende também a fazer esse gráfico diferente. Então, selecionei aqui o radar, vou dar OK e apareceu o gráfico aqui. E em cima do gráfico apareceu uma telinha muito parecida com a do Excel, aonde eu vou inserir os dados do meu gráfico, tá? Então, aqui, onde eu tenho as datas, é onde eu irei colocar as categorias. Então, lembra de quais são as categorias? As categorias são não sei. Então, eu vou escrever aqui, ó, não sei. Outra categoria, relaxar. Vou colocar aqui embaixo, relaxar. A outra, legal, bem legal.
e faz bem. Opa, eu pulei uma... Eu vou abrir aqui o espaço para eu conseguir ler. Esta é a lista de bens dentro de 8 quilômetros. Meu celular. Relaxar bem. Aqui em cima, silêncio, paz interior. Deixa eu colocar essa categoria aqui. Não tem problema que a outra ficou na linha de baixo, né? Silêncio, paz interior e tranquilidade. E concentrar. A última categoria. Concentrar. Certo? Eu só tenho uma coluna de respostas, então eu não tenho a série C. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar a série C. Pego e excluir. Excluir colunas da tabela. Muito bem, está excluída. Agora aqui eu vou colocar os meus números. Quantas vezes eu encontrei não sei nas respostas dos meus alunos? 3. Então eu coloco ali 3. Relaxar apareceu 18 vezes. Agora aqui é silêncio, hein? Vamos lá, eu troquei a ordem aqui, então não posso me enganar. Silêncio, paz interior foram 3. Legal, bem legal e faz bem foram 5. E concentrar apareceu 2 vezes. Está pronto o meu gráfico. Aqui no série 1, o que eu estou encontrando aqui? Eu estou encontrando as respostas. Feito isso, eu tenho meu gráfico aqui, olha. Prontinho. Posso fechar o banco de dados. Eu fecho o banco de dados e tenho o meu gráfico aqui, tá? Aonde eu vejo aqui série 1, eu posso colocar a pergunta: o que você acha que é meditar? Copio e colo aqui no série 1. Não aparece a opção colar, às vezes isso acontece. Não aparece a opção colar, mas eu posso escrever. Então, eu escrevo aqui, o que você acha que é meditar? Ah, meu Deus, mudou de lugar. O que você acha que é meditar? Interrogação, apago 1 e estou aqui. Esse série 1, eu posso excluir. E aí eu tenho o gráfico com as minhas respostas. Ali, olha, não sei, aparece 3 vezes, legal, bem legal, 5 vezes, relaxar 18 vezes. Então, para a turminha da 701, quando eu perguntei o que você acha que é meditar, a maioria acha que é relaxar. Alguns poucos não sei, pouquinho concentrar. Concentrar não está aqui. Não é? O que houve? Eu tenho que verificar então se eu anotei concentrar, porque concentrar eu me lembro que aparece 2 vezes e ele não está aqui 2 vezes. Concentrar está no 0. Como é que eu faço para voltar aos dados? Eu clico com o botão esquerdo em cima do gráfico e vou lá, ó, editar dados. Vai abrir novamente a minha telinha. Aí eu vejo aqui, olha, concentrar com o número 2. Então, tá certo. Legal, número 5. Então, está certo. Na verdade, é porque aqui eu tenho 20 como o máximo e quando eu tenho a resposta que aparece 2 vezes, ela aparece muito próxima do 0. Então, talvez fosse melhor eu mudar de gráfico. Como é que eu faço? Fecho os dados. Clico no botão esquerdo e tem aqui, alterar tipo de gráfico. Eu vou lá para colunas. Ok? Ok.
automaticamente o meu gráfico está alterado, sem que seja nem mesmo necessário que eu altere os valores. Olha lá, não sei aparece 3 vezes, relaxar 18 vezes, silêncio, paz interior aparece 3 vezes e o concentrar que antes não aparecia, que aparece melhor, 2 vezes. Então fica mais aconselhável, é melhor usar o gráfico das colunas para demonstrar essa resposta. Percebe como é fácil? Viu como é fácil? Não tem segredo. Quer outro? Vou fazer outro, novamente o mesmo caminho, agora mais rápido, que é para você pegar o processo. Vamos lá. Vou começar, então, dos textos. Lembra? Eu tenho o texto, então, o que eu vou fazer com o texto? Eu vou cercar aquelas respostas que eu percebo que é significativa para indicar, né, uma categoria. Desligar, concentrar, concentração. E vou, então, aqui, por exemplo, o que você acha que é meditar? Meditar é quando você fica só com seus pensamentos. Então, ficar só com seus pensamentos é uma resposta. Eu não posso tirar o só sozinho, porque meditar para ele não é ficar só, no sentido de se sentir só, mas é ficar com seus pensamentos. Aqui no lado, por exemplo, o que você acha que é meditar? Concentrar-se no seu interior e pensar numa só coisa. Então veja, concentrar-se no seu interior e pensar numa só coisa. Eu posso destacar o concentrar-se e posso destacar o pensar numa só coisa. E depois ver se isso vai aparecer novamente. Vamos ver outras respostas aqui. Entrar em um estado de pensamento profundo. Olha o pensamento aparecendo novamente. Então, eu tenho aqui pensamento profundo. Ali atrás eu tenho pensar numa só coisa. E aqui eu tenho ficar só com seus pensamentos. Engraçado, né? Bastante resposta. Vamos lá aqui. Eu acho pesquisa fantástico por causa disso. Você descobre coisas fantásticas. Outra resposta. O que você acha que é meditar? Libertar a mente de qualquer pensamento para uma renovação, tanto física quanto mental. Então você veja aqui, olha. Libertar a mente de qualquer pensamento. Então eu tenho aqui, olha, libertar a mente de qualquer pensamento, entrar num estado de pensamento profundo, ficar só com seus pensamentos e pensar numa só coisa. Então é trabalhar. Qual a categoria que eu poderia criar aqui? Deixa eu ver vocês aqui. Vocês vejam qual a categoria que eu poderia criar aqui. Eu tenho 3, 4 vezes aparece pensamento, só que um diz que é ficar só com seus pensamentos. O outro aluno diz que é pensar numa só coisa. O outro aluno diz que é libertar a mente dos pensamentos. Então, que categoria que eu poderia criar? Né? Sem desprezar nenhum pensamento, mas também não fazer com que um fale por todos. O que todos estão dizendo em comum é que a meditação trabalha com os pensamentos. Isso é uma resposta inegável, né? E significativa, porque aparece 4 vezes. Vamos voltar lá. Né? Olha lá. Ficar só com seus pensamentos, pensar numa só coisa, libertar a mente de qualquer pensamento e entrar num estado de pensamento profundo. Então eu posso afirmar com certeza que está na resposta dessa turma, desses alunos, que meditar é trabalhar com os seus pensamentos. E não desprezo concentrar-se, porque concentrar-se também é uma resposta significativa. E aí eu vou ver adiante. Passamos então à construção do gráfico. Mais uma vez,
eu vou aqui, olha, nessa outra pergunta, eu vou ter que colocar todas as minhas respostas em linha, uma debaixo da outra, e ver quantas vezes se repete uma resposta igual ou semelhante. Então, eu tenho aqui, nessa pergunta, você espera obter algum benefício com a prática da meditação laica? Quais? Aí claro que eu vou contar a quantidade de sims, a quantidade de não sei e a quantidade de não, no sentido de nenhum. E vou ver o que aparece. Descansar o corpo, para mim, é semelhante a ficar mais calmo, relaxar. Melhorar a respiração aparece uma vez, melhorar a respiração aparece outra vez. Ter mais calma, sim, mais paciência, serenidade, leveza no corpo, mais calmo. Relaxar, relaxar, relaxar. Não ter tanto estresse também é relaxar. Acalmar, acalmar, ficar mais calmo. Aqui, liberar sua mente, ficar mais atencioso, maior concentração. Melhor desempenho nos estudos e outros. Pensar na vida, o que eu faço de errado e deixo de fazer, né? Fazer uma avaliação. Controlar a raiva, olha que interessante essa resposta, né? Controlar a raiva. Não. Então, aqui as categorias, veja, relaxar, ficar mais calmo, apareceu 14 vezes. Leveza do corpo e melhorar a respiração, apareceu 5 vezes. Liberar a mente, refletir, é aquela resposta, né? Avaliar o que eu faço certo, o que eu faço errado, é refletir. E melhorar a concentração. São 3 respostas que estão dentro de uma mesma categoria, que é trabalhar com a mente, né? Apareceu, então, e desempenho nos estudos, eu reuni, olha, liberar a mente, refletir, melhora a concentração e desempenho nos estudos, apareceu 6 vezes. E controlar a raiva apareceu 1 vez. Tá certo? Então, se eu tiver que criar um gráfico, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Inserir, gráfico, colunas, ok, vai aparecer o gráfico, eu vou trazer aqui para baixo e vou, de novo, eu só tenho uma série, eu vou excluir essa coluna, vou excluir esta coluna, vou ficar com essa, categoria 1, relaxar, vou colocar só relaxar para a gente ir mais rapidinho agora, tá? Categoria 2, leveza do corpo. Categoria 3, liberar a mente. Categoria 4, controlar a raiva. Eu abro aqui para ver melhor, relaxar 14 vezes, leveza do corpo e respirar 5 vezes, liberar a mente, refletir, melhorar a concentração, desempenho nos estudos 6 vezes e controlar a raiva 1 vez. Tá feito e o meu gráfico aparece instantaneamente aqui embaixo. Série 1, eu posso colocar aqui, qual foi a pergunta que eu fiz aqui? Você espera obter algum benefício? Então, eu coloco aqui, expectativa de benefícios, tá? Essa é a resposta os meus alunos esperam relaxar, olha. Eles esperam atingir uma leveza do corpo, respirar melhor, esperam trabalhar com a mente, refletir melhor, avaliar, né, os erros, melhorar os estudos e controlar a raiva. Essa é o quadro da expectativa de benefícios dos meus alunos do 7º ano, naquele ano de 2013. Viu como é simples? Tá aí. Você já fez a análise do discurso dos seus alunos
colocou as respostas uma embaixo da outra, separou as respostas significativas, percebeu as semelhanças, criou uma categoria e contou quantas vezes essa categoria apareceu. Foi no Word, pediu para inserir um gráfico, automaticamente aparece o gráfico na tela, você coloca as categorias, elimina as colunas que você não vai usar, coloca a quantidade de vezes que apareceu a resposta e automaticamente seu gráfico estará pronto. Tá bem? Depois é só você pegar esse gráfico, dar um copy e cole na sua apresentação de PowerPoint, que ele vai aparecer lá lindo, claro e respaldando a sua pesquisa, os resultados da sua pesquisa. Tá bem? Então, até a próxima. Muito obrigado por aprender a fazer essa análise do discurso e participar do Seminário de Meditação Laica Educacional.